Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade rica e gloriosa que Ele tem nos concedido para estarmos gozando vida, saúde e esperança de salvação, trabalhando para Ele, fazendo o pouco que pudemos, mas fazendo alguma coisa. Obrigado a você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que é inscrito. Quem não é inscrito, eu sempre tenho dito, não lhe custa nada, se inscreva, se habilite para receber as notificações, para a gente começar, continuar fazendo esse trabalho tão bonito, tão maravilhoso para o reino de Deus. Convido a ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 20, que diz: E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes mais o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Falaremos sobre o tema Acharam-se as jumentas. Meus amados irmãos, Deus é especialista em criar situações, em transformar eventos corriqueiros em situações especiais. Ele tem feito isso durante todo o tempo e a Bíblia diz que ele virá buscar a igreja numa hora dessas que a gente está aqui tratando dos nossos negócios. Ele virá buscar a igreja para estar com ele para sempre. A Bíblia diz que numa das guerras de Israel com os filisteus, 3 dos filhos de Jessé, os mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, foram acompanhar o Saul na guerra. E Jessé, lá para as tantas, mandou Davi levar algum alimento a eles. Era uma situação corriqueira, uma situação normal, em que ele levava alimento para os seus irmãos que estavam lutando, defendendo a pátria, defendendo Israel contra os filisteus. E naquele momento, a Bíblia diz que ele chegando lá, ele encontrou o exército de Israel acuado sob o exército dos filisteus. Todos estavam amedrontados, inclusive Saul. Golias estava amedrontando, estava afrontando todo mundo. E Deus usou Davi. A Bíblia diz que Davi dispôs-se a lutar contra o Golias e venceu. Então veja que de uma situação corriqueira de apenas alguém ir levar comida aos seus irmãos, ele se encontra numa situação dessa de vencer um herói, vencer alguém, um guerreiro. E daquele dia em diante, Davi ficou em 2 situações. A primeira é que ele ficou famoso por ter vencido o Golias, o gigante. E segundo é que ele ficou uma marca de ciúme de Saul, da qual não falaremos, porque isso demanda muito tempo, mas eu quero só dizer o quanto Deus é tão bom para transformar momentos corriqueiros, triviais, normais, em situações especiais para abençoar o seu povo. Então nós vamos tratar de um outro momento simples, corriqueiro, e que Deus transforma em algo especial. Diz a Bíblia que o Saul, que era filho de Quis, foi chamado pelo pai para ir buscar umas jumentas que haviam se perdido. E ele saiu, disse: olha, procura aí um dos servos e vá buscar jumentas, vá procurar jumentas que se perderam. E a Bíblia diz que ele procurou em 4 lugares. Saul procurou nas terras de Efraim, Saul procurou nas terras de Salisa, Saul procurou nas terras de Saalim,
e procurou nas terras de Benjamim. Quando ele procura nas terras de Benjamim, a Bíblia diz que ele desanimou e tentou voltar para casa. Ele disse, olha, falou com o moço, vamos para casa, porque o tempo já é longo e se nós permanecermos aqui, o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas e vai passar a se preocupar conosco. Portanto, vamos embora. E aí o moço que estava com ele, e é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos nos cercar de pessoas boas, de pessoas sábias, de pessoas que têm uma cabeça que pensa para o bem e, sobretudo, pessoas que estão ligadas com as coisas do céu. Então aquele moço diz, não, aqui em Israel tem... Nós vamos ler aqui em 9:6, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, que diz, porém lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura, não nos mostrará o caminho que devemos seguir? Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que faremos? Então, meus amados, é maravilhoso quando nós nos acercamos de pessoas boas, quando nós temos uma esperança firme, quando nós somos companheiros de homens verdadeiramente fiéis. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 63, que nós devemos ser companheiros de pessoas que amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Então ele não foi embora, procurou o homem de Deus, e então o homem de Deus, o nosso irmão sacerdote Samuel, alentou o coração dele. Disse, não, olha, quanto às jumentas que vocês estão procurando, não se preocupem. Já se encontrou, já foram achadas. Samuel é ordenado ali a ungir Saul como rei de Israel. Olha o que ele diz. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis aí o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no meu coração falarei. Então, daquela situação de alguém que vai buscar jumentos perdidos, ele se encontra com um homem de Deus, ele é orientado, depois do desânimo dele, ele é orientado a buscar o homem de Deus que tem uma mensagem para ele. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos estar muito bem ajustados, muito bem cuidadosos, para não ficarmos indo e voltando, procurando coisas que não são grandes, que não engrandecem a vida, como procurar jumentos. Apesar de ser uma ordem do Pai, mas aquilo foi um caminho, foi um instrumento que Deus usou, foi uma estratégia de Deus para que ele encontrasse o sacerdote Samuel, para que o ungisse rei. De uma situação de busca de jumentas, Deus transforma em um evento especial da unção de alguém que dominaria sobre Israel e o fez por 40 anos. Às vezes nós estamos fazendo determinada coisa e achamos que não tem valor porque as pessoas não dão valor, não reconhecem, mas se é Deus que está mandando, se foi Deus que abriu a janela, não se preocupe. Ainda que o homem não reconheça, Deus reconhecerá. Davi foi levar comida aos irmãos e terminou vencendo uma guerra. Saul foi procurar jumentas
e terminou sendo ungido rei de Israel. E você, quem sabe, nos seus afazeres que você acha que não tem valor algum, Deus vai fazer algo grandioso para que você saiba que Deus é Deus na vida do homem. Agora, tudo isso acontece quando nós estamos na presença dele. Nós não podemos sair da presença dele. Se Saul estava desesperançoso, mas o moço dele estava ligado. Nós vamos buscar o homem de Deus. Tudo que esse homem de Deus diz acontece infalivelmente. Então, em vez de você ficar culpando os outros, busque o homem de Deus. Agora, tem que procurar o homem de Deus. Não é todo mundo que tem nome que é homem de Deus. Ele tem que ser homem de Deus, tem que ter vida. Ele tem que ter testemunho de dentro e de fora, para que ele seja homem de Deus e você possa procurar e ele possa lhe dar o caminho a ser seguido, como o moço disse. Esse homem de Deus que nós vamos procurar, ele vai nos mostrar o caminho a ser seguido. Se você procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, que verdadeiramente são de Deus, eles vão clarear o caminho o qual nós devemos seguir para sermos vitoriosos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.